Queridos, o mundo, ele está carente de líderes. Nós temos visto isso na política, na sociedade em geral. Entra mandato, sai mandato, e a gente tem visto líderes que não cumprem o propósito de Deus, líderes com falhas, deturpação no caráter, na personalidade. O mundo ele está precisando de líderes. Na igreja não está diferente, amados. A igreja também está precisando de líderes. Agora, é muito comum nós ouvirmos os irmãos falarem assim: olha, eu não quero ser líder, eu não quero ser líder de célula, eu não quero ser pastor, não quero ser diácono. É muito comum isso, mas não é tão comum assim a gente ouvir os irmãos falarem: eu não quero trabalhar para Deus. Normalmente as pessoas não rejeitam trabalhar para Deus, elas rejeitam a imposição formal de uma liderança. Mas nós temos visto pessoas aí com o coração aberto para trabalhar na obra de Deus. E essa ministração aqui, queridos, está direcionado para você que quer trabalhar para Deus, amém? Para você que tem um chamado do Senhor para trabalhar para Deus. E quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, uma voz fala através de nós que nós precisamos trabalhar para Deus. Uma voz nos convida a isso, a trabalhar para Deus, independente da imposição formal de uma liderança da igreja. Amém, queridos? Agora, por que nós temos que trabalhar para Deus? É um questionamento que eu venho fazendo. Eu quero colocar algumas respostas aqui, amém? Por que temos que trabalhar para Deus? Primeiro eu quero falar exatamente isso que eu já falei, porque o Espírito Santo, ele nos chama. O profeta Isaías fala que tem uma voz atrás de nós, nos direcionando o caminho. E o caminho de Deus, amados, é a sua obra. O caminho de Deus é nós ganharmos vidas para Ele. Então, queridos, agora, como você acha que Deus vai falar com você? Como você acha que Deus vai chamar você? Tenha certeza, queridos, que não é costumeiro uma voz audível falando contigo, te chamando. Não é costumeiro. Pode acontecer? Sim, claro, pode acontecer. Aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Uma voz do céu veio, né, e derrubou do cavalo, o chamando para a obra. Mas não é comum, irmãos. Então, como Deus pode falar conosco? Queridos, através do convite de um líder, de um pastor. Quando o líder da sua célula te convida para ele fazer alguma coisa com eles, né, ajudar de determinada forma, ou o pastor te chama, amados, é a voz de Deus te chamando. Creia nisso. Muitas vezes desprezamos um convite da nossa liderança, do nosso pastor, daquelas pessoas que estão acima de nós, como que aquela voz não sendo a voz de Deus. Irmãos, é a voz de Deus te chamando, amém? Como mais nós podemos ouvir a voz de Deus? Através, ou melhor, quando nós ouvimos a voz de Deus, através de uma vontade em nosso coração, para ajudarmos numa determinada tarefa. Às vezes não é o líder que nos chama, apenas nasce em nós uma vontade. Eu, como pastor, queridos, é muito comum alguém chegar para mim e falar: pastor, eu estou com vontade de fazer isso, de fazer aquilo, de trabalhar na recepção, de ajudar na limpeza da igreja. Irmãos, é Deus falando contigo, creia, né? Você podia fazer isso, ou podia alguém fazer isso, né? Vai ser legal. Irmãos, não é assim que faz. Quando você vir uma necessidade diante de você, você tem que chegar no pastor e falar assim: pastor, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de ajudar nisso. Irmãos, é muito fácil a gente
enxergar as coisas e colocar para os outros fazerem. É muito fácil isso, irmãos. Se é você que está enxergando, se Deus está mostrando para você, é porque Deus quer que você faça. Amém, amados? Tinha uma irmã em nossa igreja que ela sentia um enorme desejo de fazer um trabalho, ou melhor, ela viu a necessidade de fazermos um trabalho na recepção. As pessoas que chegam nos visitando, né? Ela sentiu a importância de darmos uma recepção calorosa, né? E ela veio para mim, né? E pastor, faça isso, pastor, né? Olha, queridos, se Deus está mostrando para você, é porque Deus quer usar você. Amém, queridos? Então, ou até mesmo, amados, através dos fluxos das atividades da igreja, né? Deus fala contigo para trabalhar na obra dele, através de um fluxo. Por exemplo, as atividades normais de uma célula, visitar uma célula, né? Visitar os irmãos da célula, atuar de forma diversas, né? Na célula temos várias formas. Você pode levar uma palavra de oferta, você pode fazer visitas na célula, enfim, amados, tem várias coisas, né, para nós trabalharmos. Quando eu me converti, lá na minha igreja, tinha uma eleição para a gente tomar posse, né, das atividades que tinha na igreja, né? Uma vez eu participei, eu fui eleito para ser vice-líder de mocidade. Oh, glória a Deus! Queridos, porque eram tão poucas coisas que a igreja disponibilizava para os irmãos fazerem, que para a gente fazer alguma tarefa, tinha uma eleição para isso. Hoje, amados, você pode atuar nas células, né? Hoje existe um leque muito grande de atuação, né? Nós não podemos reclamar que não temos o que fazer na igreja, irmãos, de maneira nenhuma. Só o fato de você estar convidando, levando pessoas, ajudar o seu líder de célula, já é grande coisa, muita coisa. Amém, amados? Então hoje tem uma diversidade de tarefas na igreja para você fazer, né? Glória a Deus. O pastor Paulo uma vez estava me falando que ele não conseguia nem limpar a igreja, tanta gente que tinha para limpar a igreja, o rodo era disputado. Então, amado, não é assim hoje. Nós temos muitas coisas para fazer. Amém? Colhe seu líder e você vai ver isso. Amém, amados? Então, queridos, o chamado de Deus, ele pode vir também em nós através de uma simples escala que a igreja faz, né? Esse dia nós estávamos fazendo uma escala de quem cuidava da cantina, porque nós tínhamos que honrar com alguns compromissos. Então, amados, a igreja, ela pode organizar uma escala, e quando você entra nessa escala, é Deus te chamando, irmãos. Amém, queridos? Então, o primeiro porque temos que nos tornar um trabalhador, porque o Espírito Santo nos chama. Amém, amados? De várias formas o Espírito Santo nos chama. Deus, Ele te chama de uma forma ou de outra. Não se preocupe, meu irmão. Deus, Ele te achou. Se você está ouvindo essa ministração, é porque Deus, Ele já te achou, e Ele já tem falado contigo, te chamando para trabalhar. Amém, amados? Glória a Deus. Então, queridos, por que temos que nos tornar um trabalhador? Porque, outro ponto, o primeiro, porque Deus nos chama. O segundo, porque a seara está madura. Eu quero repetir o versículo, né, de Jesus, o texto que Jesus falou, né, que a seara está madura, mas são poucos ceifeiros, né? O Espírito Santo, Ele tem trabalhado para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Agora, a conversão, amados, é o trabalho não só do Espírito Santo. A conversão é o trabalho de uma equipe. Amém? O Espírito Santo, para ele convencer do pecado, da justiça e do juízo, há uma necessidade de eu e você ir lá falar, pregar o Evangelho, né? Outros,
eles ajudam financeiramente. Então, queridos, é uma equipe para que haja uma conversão, para que haja alguém aceitando Jesus como Senhor e Salvador. O trabalho foi de uma equipe. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz: eu plantei, o apóstolo Paulo falando aos coríntios, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Você vê aqui, queridos, que é o trabalho de uma equipe, né? Nesse texto aqui, fala que o apóstolo Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, amados, a seara, ela está madura, e todo trabalhador, todo trabalho que gira em torno da conversão de alguém, tem trabalho, e nós precisamos um dos outros. A obra precisa de você, queridos. Olha, os anjos desejaram fazer o que nós fazemos, e não foi dado a eles essa oportunidade. A oportunidade foi para nós, amém? Então, queridos, nós trabalhamos na seara quando nós convidamos alguém para vir ao culto. O simples fato de você convidar alguém, você está trabalhando na seara. Quando você visita alguém da tua célula, isso é trabalhar na seara. Quando passamos na casa de alguém para levarmos para o culto, irmãos, isso é trabalhar na seara. Eu acho bonito ter um irmão aqui na igreja, não precisa falar o nome dele, mas ele nunca vem sozinho para o culto, irmãos. Incrível, eu acho tão bonito isso. No dia que ele não vem no culto, no mínimo 2 pessoas faltam com ele. Todos os domingos ele praticamente lota o carro e ele chega aqui com essas pessoas. Eu acho muito lindo isso. Isso é trabalhar na seara, irmãos. Quando você limpa a igreja, isso é trabalhar na seara. Muitas vezes as pessoas só querem o status de se apresentar aqui na frente, né? No louvor, pregando, né? Principalmente agora que a pregação online, né? Vai sair no YouTube e tudo mais, né? Algumas pessoas se acham que o importante é aqui ministrar, aqui tocar, apresentar, né? Na vitrine. Irmãos, não é assim não, né? Quando você está limpando a igreja, isso é trabalhar na seara, queridos. Quando você oferta, quando você entrega o seu dízimo, é trabalhar na seara, queridos. Quando nós levamos alguém para a célula, é trabalhar na seara. Nesse tempo de pandemia, queridos, quando nós ligamos para as pessoas, fazemos, né, um acompanhamento, ou até mesmo, né, uma ligação de saudade, isso é trabalhar na seara. Queridos, quando você oferta alguma coisa da sua despensa para compor as cestas que a igreja distribui para aqueles que estão precisando, isso é trabalhar na seara. Então, amados, são várias formas que nós temos de trabalhar na seara, amém, queridos? Amado, terceiro ponto, porque temos que nos tornar trabalhadores, porque nós nascemos com essa incumbência. Capítulo 2, versículo 10 fala: quer de nós está muito bem definido no coração dele, irmãos, muito bem definido nesse propósito amplo que Deus tem para nós. Deus tem um propósito amplo. Trabalhar na seara faz parte desse projeto de Deus para nós, irmãos. Como nós podemos ficar alheio a isso? Quando Jesus começou a ensinar, ou melhor, quando os apóstolos pediram para Jesus, para ele ensinar a orar,
A primeira coisa que Jesus ensinou na oração é: vinde, né, a tua Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né? Ele colocou na oração que venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então, o propósito de Deus, a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus para nós, Jesus inseriu na oração do Pai Nosso, exatamente para que nós venhamos não esquecer disso. Eu posso afirmar com toda certeza que quem não cumprir o propósito de Deus não vai experimentar a plenitude de vida que Deus tem para você. Irmãos, por mais que você tenha sucesso na vida, por mais que você seja bem sucedido, por mais que você seja uma pessoa legal, tenha amigos, por mais que a sua família seja uma bênção, por mais que tudo de bom aconteça com você, se você não tiver no propósito de Deus, você não vai ter a felicidade plena. Eu falo isso porque algum tempo atrás eu me sentia fora do propósito de Deus, e meu coração era pesado, irmãos, meu coração era triste. Mas quando eu falei para o Senhor: Senhor, cumpra a tua vontade, venha o teu reino, e Deus me colocou novamente na obra dele, queridos. Então o meu emocional, a minha felicidade foi outra. Então eu quero afirmar para você que vive em busca de alegria, que vive em busca de prazer, não existe prazer maior do que cumprir o propósito de Deus. Creia nisso. E eu falo mais: você que anda buscando alegria, diversões aí por todos os lados, e está fora do propósito de Deus, você está suscetível a tristezas e depressões. Você pode ter certeza, porque quando estamos no propósito de Deus, nós vamos dormir, irmãos, com o sentimento de dever cumprido. Isso é maravilhoso, irmãos, isso é maravilhoso. Eu quero motivar você, amados, a ter coragem para falar para o Senhor: venha o teu reino, faça a tua vontade na minha vida. Queridos, muitos têm medo de fazer essa oração para Deus, muitos têm medo de falar: Senhor, venha o teu reino, faça a tua vontade. Irmãos, não tenha medo. O que Deus tem para você é o melhor para você. Ninguém mais conhece você para te satisfazer, para te dar uma vida plena do que o Senhor, aquele que te construiu, aquele que sabe, conhece você por dentro e por fora. Amém, queridos? Não tenha medo, amém? Glória a Deus. Queridos, então, amados, por que temos que nos tornar um trabalhador? Porque é meio repetitivo o que eu vou falar, mas é até para dar ênfase, porque a capacidade vem do alto, é Deus quem dá, mas o inimigo de nossas almas tenta fazer com que desistamos da obra dele, alegando que nós não somos capazes. Amados, em nome de Jesus, Satanás está amarrado para a glória do Senhor, porque na verdade, apesar dos nossos problemas, apesar de tudo, todas as circunstâncias negativas que nos rodeiam, Deus vai fazer, queridos. Por quê? Porque a capacitação vem dele, é o Espírito Santo dentro de nós que vai fazer com que nós façamos a obra de Deus. Até mesmo, queridos, existem mandamentos do Senhor que nós jamais conseguiríamos cumprir se não fosse pelo Espírito Santo dentro de nós. Queridos, como podemos amar ao próximo como a nós mesmos na nossa capacidade humana? Como nós podemos morrer por alguém na nossa capacidade humana? Não podemos, irmãos, não conseguimos. É o Espírito Santo dentro de nós que nos capacita. Amém, queridos? Então, amados, por que não nos tornamos trabalhadores, né? Porque o inimigo ele mente em nossas mentes, dizendo que não somos capazes.
E também, amados, ponto 2, porque nós damos lugar à preguiça. Amados, não quero ser hipócrita, é gostoso ficar em casa assim ou não? É, irmãos, é gostoso você pegar o controle da televisão, né, e começar, né, só apertar botão, né, apertar botão é bom demais, irmãos, é bom demais, né, fazer o que agrada a nossa carne, é muito bom isso, né, e nós temos uma tendência natural para isso. O ser humano, ele tem essa tendência natural, né? Nós trabalhamos no nosso dia a dia e nos cansamos. O que nós mais queremos é o nosso sofá, tomar um banho gostoso, né? Vestir aquela roupa relaxada, né? E ir para o nosso sofá, né? Mas Deus, Ele nos chama para algo novo. Deus, Ele nos chama para um mover novo, para uma unção nova. Deus nos chama, irmãos, para um patamar novo. E para isso, queridos, nós precisamos abrir mão do nosso conforto, na maioria das vezes. Para isso, nós precisamos negar a nós mesmos. Queridos, ninguém que faz a obra de Deus pensando só no seu conforto alcança êxito. Nós temos que abrir mão. Todos os pastores bem-sucedidos que eu conheço, eles têm pago um preço de abrir mão de muitas coisas, muitas vezes coisas muito valiosas para ele, né? E Deus está nos chamando para isso, amém, queridos? Então, amados, temos que abrir mão da preguiça. Glória a Deus. Toda conquista, queridos, há um preço a pagar. Tudo que é valioso custa caro, amados. Tudo que é valioso não é barato. E na verdade, as coisas que são verdadeiramente valiosas, elas nem sequer se compram com dinheiro. Mas por isso não deixam de ser valiosas, amém? Pelo contrário, são mais valiosas ainda. Glória a Deus. Amados, porque nós não fazemos, porque nós não nos tornamos trabalhadores? Terceiro ponto, por causa da preguiça, né? Como eu já falei, por causa do egoísmo. O nosso trabalho na seara de Deus, normalmente ele repercute no benefício de outra pessoa. Raramente, quando nós trabalhamos na obra de Deus, esse trabalho repercute para nós, para a nossa família. Raramente isso acontece. Quase sempre, irmãos, o que nós fazemos para o Senhor, o benefício virá para outra pessoa. E se nós nos deixarmos, se nós deixarmos a natureza humana nos dominar, nós só iremos fazer as coisas que beneficiam a nós mesmos, a nossa própria vida, a nossa família, nossos filhos, né? Na verdade, nós temos mão dos nossos sonhos, para que os sonhos de Deus se realizem em nossas vidas. Enquanto nós não abrimos mão dos nossos sonhos, irmãos, existe um depósito dentro de nós, que se ele estiver cheio com os nossos sonhos, os sonhos de Deus não poderão entrar. Nós temos que falar para o Senhor: Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, das minhas metas, né? Esses dias eu fui convidado para assumir um cargo comissionado, e eu confesso para você que eu fiquei muito tentado em aumentar meu salário, né? Mas o meu tempo ia diminuir, né? Eu trabalho, né, oficialmente 7 horas corridas, né? Eu iria trabalhar o dia todo, e eu tive grande tentação de aceitar, irmãos. Mas eu conversei com a minha esposa e a gente negou isso, né? E eu fiquei tanto na dúvida que até demorei da resposta, que quando eu fui dar a resposta, já tinha até ocupado a vaga, né? Mas eu tive, apesar de ter já ocupado a vaga, eu lutei, irmãos. Foi uma luta para eu negar isso,
Por quê? Porque nós pensamos em nós, irmãos. A natureza humana só pensa em si, né? Então nós temos que abrir mão do egoísmo para fazermos a obra de Deus, né? Não estou falando, amados, que nós seremos infelizes quando cuidamos das coisas de Deus, né? Não, irmãos, pelo contrário, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando nós cuidamos dos filhos de Deus, Deus cuida dos nossos filhos. Amém, queridos? Então você não precisa ter essa preocupação, porque no final das contas, como eu já disse anteriormente, quando nós abrimos mão dessas coisas, Deus, Ele nos dá mais e mais felicidade, mais e mais satisfação, amém? E tudo isso, irmãos, sem falar ainda na vida eterna. Quando nós aceitamos Jesus, né, e começamos a trabalhar na sua obra, né, Deus, Ele nos dá a vida eterna. Jesus, Ele foi muito claro quando Ele falou: vou preparar lugar. Vou preparar lugar, amém? Lá em João capítulo 14, glória a Deus por isso, irmãos. Amados, Deus, Ele não desampara, Deus, Ele está com aquele que está com Ele, amém? Eu vou encerrar por aqui, né? Nós ainda trataremos semana que vem como nos tornar um trabalhador, amém? Mas infelizmente, se eu começar aqui, nós vamos durar muito tempo, e infelizmente nosso tempo não nos permite, amém? Mas gostaríamos de que você continuasse ligado com a gente no próximo domingo, amém? E que Jesus abençoe você poderosamente, amém? Que você se torne um trabalhador na obra de Deus, amém, queridos? Vamos orar, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, doce Espírito Santo, Pai, eis-nos aqui, Senhor Deus, nos colocando diante do Senhor, para nos tornar, para sermos um trabalhador na Tua obra. Pai amado, a Tua palavra já tem falado conosco, ó Pai, a voz já vem falando ao nosso espírito, ó Pai, para nós nos tornarmos um trabalhador. Pai amado, nossos líderes, ó Pai amado, já tem nos dado incumbência para isso, Senhor. O Senhor já tem mostrado, ó Pai amado, tem colocado vontade na Tua obra, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai amado, nós queremos, ó Pai, fazer o que for necessário, seja passar na casa de pessoas, ó Pai, nós queremos, seja ligar para pessoas, ó Pai, seja ofertar na Tua casa, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, levar para a célula, Pai amado, organizar, Pai, cesta, seja como for, Deus amado, nós queremos, ó Pai, trabalhar para Ti, Pai, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, porque nós nascemos, ó Pai, com essa incumbência, Senhor, nós nascemos, ó Pai amado, e nós não queremos, ó Pai, abrir mão dela, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, oh Pai, para a glória do Teu nome, Pai amado, sabemos, ó Pai, que assim nós teremos sentido em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai de amor, Pai querido, não, Pai amado, nos deixe fora, Pai amado, dessa obra, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, por mais incapacidade humana que nós tenhamos, nós sabemos, ó Pai amado, que é o Teu Espírito, ó Pai, que nos capacita, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos abrir mão, ó Pai amado, dizer não, ó Pai, para a nossa carne, para a preguiça, Senhor, para nós negamos a nós mesmos, ó Pai, para a glória do Teu nome, Senhor Deus, e queremos, ó Pai amado, em nome de Jesus, de maneira nenhuma, Pai, oh Senhor Deus, tomarmos posicionamento egoísta, de maneira nenhuma, Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz-nos trabalhadores, ó Pai, na Tua seara, Pai, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, querido, você que está em casa, amém, uma salva de palmas para o Senhor, amém, amados, glória a Deus, Deus é maravilhoso, queridos, glória a Deus, amém, amém, queridos, eu quero agradecer você que
esteve conosco, né, nessa live, né, que Jesus te abençoe, que te fortaleça, amém, que te dê uma semana abençoada, próspera, para a glória do Senhor, amém, queridos. Eu só quero fazer só mais uma oração, encerrando esse culto, amém, amados, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai santo, doce Espírito Santo, nós queremos te louvar, te agradecer, Pai amado, por mais esses instantes que passamos aqui, fazendo essa live, junto com os irmãos em suas casas, ó Pai. Queremos, ó Pai, declarar